Mantendo viva a chama. Aí você vai me perguntar, que chama é essa, pastor? Bom, a chama que te faz acordar e você vai declarar: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A chama que fará você levantar e ir para o seu trabalho, para as suas atividades, crendo que Deus está contigo. A chama que faz você falar do amor de Jesus às outras pessoas. A chama que faz você viver em santidade, ou pelo menos lutar pela santidade, para viver de acordo com o coração de Deus. A chama que é o teu relacionamento com Deus. Mas por vezes, será que essa chama em nós, ela pode estar muito fraca ou talvez até apagada já? Vamos pensar sobre isso em mais um Café Pastoral. Vamos lá? Shalom, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos. Um dia, uma tarde, uma noite muito abençoada para você e toda a sua família, em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais um Café Pastoral. Talvez você esteja ouvindo esse café ou talvez você esteja assistindo pelo YouTube, nosso canal Café Pastoral. Se você ainda não conhece, lá no YouTube, nosso canal Café Pastoral, dá um pulo lá, faça sua inscrição, compartilhe e você pode assistir todos os vídeos que ali estão, todos os cafés que nós temos ali a oferecer, são cerca de 200, e eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai te abençoar, vai te edificar, e nós podemos edificar muitas outras vidas. Mas é muito bom estar com você hoje, então seja bem-vindo a mais esse café, amém? Nós estamos conversando sobre o tema Mantendo Viva a Chama, Mantendo Viva a Chama. Deixa eu ler com você o texto do apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, porque nós vamos nos basear nessa carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 1, e vamos encontrar algumas coisas pelas quais Deus vai trabalhar em nosso coração em relação a essa chama que precisa ser mantida acesa dentro de nós. Olha só o que Paulo, como ele começa a sua carta a Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. Olha a expressão que ele usa de maneira muito contundente aqui. Meu amado filho. Você sabia que lá na primeira carta de Timóteo, que Paulo escreve a Timóteo, ele chama meu verdadeiro filho na fé. Perceba que Paulo ele faz questão de deixar claro como ele identificava o discípulo Timóteo, como ele definia o seu discípulo. Aquilo ali parecia ser proposital, porque Paulo fazia questão de relembrar a Timóteo quem ele era. O próprio Deus, você vai lembrar quando Jesus, por exemplo, foi batizado, ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado em quem tenho muito prazer. Lembra desse episódio? Olha Deus falando: este é o meu filho amado em quem tenho muito prazer. Jesus sai dali e vai para o deserto para ser tentado por 40 dias, sem comer e sem beber. E ele fica ali, naquele tempo, sendo tentado por Satanás. E ele venceu todas as tentações. Quando nós falamos de identidade, nós estamos falando de algo extremamente importante em nossa relação com o mundo. Quando há crise de identidade em nossa vida, quando não há crise de identidade, nós vencemos as tentações em Cristo, nós não somos pegos de surpresa, nós vivemos plenamente supridos e mesmo diante de todas as lutas, todas as oposições que enfrentamos, que passamos, nós vamos ter a certeza de quem somos em Cristo. Mas por vezes, quando temos problemas em nossos relacionamentos, geralmente é porque carregamos problemas com traumas de identidade. Na verdade, nós podemos ter sofrido um relacionamento muito ruim com nossos pais, né? E isso aí trouxe uma série de problemas, principalmente quem já passou por rejeição, ou quem já passou por agressividade, ou talvez até abusos físicos. Certamente, isso pode nos levar a andar, a vivermos sempre duvidosos, incrédulos, e a gente fica desconfiado de tudo, talvez até invejosos e talvez também agressivos. Deus, ele faz questão de deixar claro em sua palavra a nossa identidade. João capítulo 1, versículo 12 diz: contudo, aos que o receberam quem? Jesus. Aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha de forma bem clara, a palavra de Deus está nos dizendo que nós somos selados pelo Espírito Santo e somos chamados
filhos de Deus. Olha só o que Pedro diz em sua primeira carta, no capítulo 2, versículos de 9 a 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Antes, vocês nem sequer eram povo, ou seja, éramos nada. Mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora o receberam. Quando nós alcançamos o entendimento de quem somos em Cristo, certamente isso nos dará forças necessárias para recusarmos todas as propostas que o inimigo tem para nós. Nós estamos enfrentando muitas guerras, muitas lutas, muitas batalhas, muitas perdas, mas eu tenho certeza que a nossa identidade continua a mesma em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você não tiver crise nessa identidade, se você entender quem você é em Cristo, segundo a palavra, porque Paulo falava isso claramente para Timóteo, você é meu verdadeiro filho na fé, você é amado do Pai, assim como você que está ouvindo esse café, que tem Jesus em seu coração, lembre-se disso, você tem uma identidade em Cristo Jesus, que ninguém pode te roubar. Nenhuma luta, nenhuma provação, nenhuma tentação, nada vai te roubar essa identidade que você tem, porque foi dada por Deus em Cristo Jesus, quando nós cremos de todo o coração. E essa identidade nos faz levantar, como falamos na introdução desse café, e enfrentar todas as guerras que nós vamos enfrentar certamente. Que Deus te abençoe. Até amanhã para mais um Café Pastoral, é claro, se Deus nos permitir. Shalom.